eu posso trabalhar com isso para que sejam as entregas feitas lá dentro. Então fica automatizado, eu não dependo de eu liberar, mandar e-mail para alguém, para a pessoa ir lá e colocar um arquivo. Sabe aquela velha história de que não é sobre saber apertar o parafuso, mas sim saber qual parafuso apertar? No Office é muito parecido. Não adianta você saber as ferramentas, quais botões apertar para liberar cada coisa dentro das ferramentas. Você tem que conseguir saber como aplicar as ferramentas, a estrutura, no negócio do cliente. Como criar soluções no seu dia a dia que façam sentido para a sua operação. Então hoje, tentando trazer isso de uma visão prática, eu vou pegar uma coisa muito simples, que é a gestão de aprovação de documentos, e começar a aplicar em alguns cenários bem estratégicos em operações diferentes. Tanto aplicado a operações, por exemplo, de consultoria, como a nossa, também aplicado a cenários de auditoria, dentro de uma empresa, na estrutura de SGI de uma operação. Então eu quero mostrar para vocês, na prática, como uma ferramenta muito simples pode criar questões muito estratégicas para a operação das empresas. Vamos ver algumas usabilidades, algumas possibilidades estratégicas de usar a aprovação de documentação dentro de bibliotecas do próprio SharePoint. Vem comigo, só não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e marcar o sininho. Bora pro vídeo. Aqui no Office 365, dentro do SharePoint, tanto dentro do SharePoint quanto dentro do OneDrive, onde essa ferramenta vai ser gerenciada, você tem a possibilidade de criar uma nova biblioteca de documentos. Então deixa eu voltar aqui para a página inicial, vou criar uma biblioteca aqui, uma nova biblioteca de documentos. Por quê? Por que eu criaria biblioteca de documento? Porque as bibliotecas têm regras próprias. Então vamos colocar que essa daqui é a auditoria 40 do contrato auditoria, vamos colocar MMX 45, por exemplo. Isso aqui é um contrato de auditoria. Dentro de uma equipe de auditoria ou dentro de uma equipe desse cliente, independente, criei aqui uma biblioteca. Quando eu venho aqui nessa engrenagem, ele tem a opção aqui, configurações da biblioteca. Se você vier em mais configurações, ele vai te dar essa opção aqui, ó, configurações de controle de versão. Nessa opção de configuração de controle de versão, eu tenho aqui essa opção, exigir aprovação para itens enviados. Quando eu marco sim aqui, ele automaticamente também muda aqui embaixo. Quem deve ver os rascunhos? Aí eu estou colocando aqui apenas o usuário, que podem ver, e o autor do item, né? Os usuários que podem aprovar e o autor do item. Se eu faço isso e salvo aqui, aparentemente não muda nada na minha biblioteca, mas muda uma questão muito relevante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Voltar para a biblioteca, coloquei aqui a auditoria, ela vem aqui automaticamente para o meu menu, se eu deixar. Aqui eu tenho uma biblioteca. Eu vou convidar para essa biblioteca dois perfis. Então vou ter que vir aqui na biblioteca, pasta raiz, configurações dessa biblioteca, mais configurações. Aqui eu tenho permissões desta biblioteca e eu vou colocar dois usuários aqui, ó. Primeiro, eu preciso parar de herdar as permissões da biblioteca mãe. Por quê, Carlos? Por causa disso aqui, ó. Quando eu entro nessa biblioteca que eu escolhi de teste, tá vendo? Ela é planejamento estratégico de diretrizes. ela tem uma equipe pai, eu que tirei daqui. Quem é a equipe pai? A equipe de planejamento estratégico. Então ele herda automaticamente as permissões. Mas se eu criei canais diferentes é porque eu não quero permissões iguais. Então eu vou parar de herdar essas permissões. Demora uns 2 minutinhos aqui, vamos esperar. Quando eu clico em parar de herdar, agora ele permite que eu conceda. Vou conceder 2 pessoas externas aqui. Não, inclusive, vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos lá, estou nessa biblioteca. Vou pegar esse usuário que é o Carlos Pires, vou tentar fazer com que ele entre nessa biblioteca. E esse usuário aqui também que é o comercial. Não tem acesso? Não tem acesso, ou seja, não é qualquer um que consegue acessar. Agora, eu vou dar permissões de acesso, tanto para o Carlos, quanto para o comercial, que no caso aqui vai ser pelo e-mail da Isabela. Vou compartilhar. Compartilhado. Vamos entrar aqui de novo para a gente poder ver, só dar uma atualizada na tela. Carlos e Isabela, eu coloquei eles soltos, mas o mundo ideal é que eles estivessem dentro de algum grupo, tá? Então agora, aqui, estou na diretriz de inovação. Deixa eu ver qual que é essa daqui. Deixa eu pegar ela aqui. Voltar para a página inicial por enquanto. Vamos lá, no Carlos Pires e na Isabela. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu não peguei a biblioteca. Eu só compartilhei a biblioteca. Então, se eu estiver fazendo uma auditoria do cliente e eu não quiser que ele veja as demais etapas, ele não vai ver. Então, aqui eu vou colocar isso. Ou seja, ele só tem acesso ao meu SharePoint. Somente a pasta de documentos. Então, ele passou a ter
todo mundo está com acesso à auditoria, aqui é auditoria, aqui é auditoria. Então, automaticamente, como todo mundo tem o acesso agora, vamos começar a imaginar os cenários onde eu poderia usar isso aqui. Primeiro cenário, vamos colocar que eu estou fazendo uma auditoria. Quando eu vou fazer essa auditoria, eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou criar um SharePoint, acabou de fechar o contrato, eu vou criar uma equipe do Teams. Dentro dessa equipe do Teams, ele vai automaticamente criar para mim o chat, né? Aqui ele vai criar o chat, e aqui ele também vai criar o quê? O SharePoint. Começamos a entender esse cenário. Então, eu posso ter uma auditoria, que eu vou criar uma equipe do Teams, que vai ter um chat lá dentro, toda aquela parte do Teams, e vai ter o SharePoint. Dentro do SharePoint, eu vou ter dois grandes grupos de informação que eu posso usar. Um é subsite, então eu posso criar um subsite dentro do site, então eu tenho o subsite, e eu tenho aqui também biblioteca. Você poderia, por exemplo, pegar e criar um subsite dentro desse projeto aqui e dar acesso ao cliente a esse subsite, teria muito mais ferramentas. Mas se eu faço isso aqui, automaticamente o que acontece? Eu tenho que começar a trabalhar tudo com uma base de dados diferente. Então vai estar dentro do subsite. Aqui não, aqui está dentro do mesma equipe. Só são bibliotecas diferentes, é muito mais fácil gerenciar. Quando você tem isso aqui, o que eu poderia utilizar esse cenário? Cenário 1, eu estou fazendo uma auditoria e eu quero liberar para o cliente uma biblioteca para quê? Para ele colocar a documentação dele. Então eu vou pedir ele para colocar a documentação. É um caso. Eu posso também utilizar isso aqui, uma documentação mais robusta, tá? Uma auditoria que quer trazer documentação, até colocar aqui documentação de auditoria. Por exemplo, se você é uma consultoria, você pode trabalhar com entregas, tanto da auditoria quanto da consultoria. Como assim, Carlos, entregue documentações? Por exemplo, eu posso virar e falar o seguinte, isso aqui é meu cliente. O meu cliente, ele pode ir lá e colocar documentação dentro da minha biblioteca. E eu vou fazer o quê? Eu vou aprovar somente a documentação que eu achar que é viável. Em contrapartida, eu posso colocar a biblioteca como um local para me disponibilizar informação para chegar no meu cliente. Então eu posso ir lá e colocar várias informações, por exemplo, de umas entregas da consultoria. Também é possível trabalhar. Eu poderia trabalhar isso com informações que o meu usuário, usuário do cliente queira fazer alguma requisição ou deixar alguma documentação. Ele poderia deixar lá dentro. Mas qual que é a diferença disso, Carlos? O que você vai ter aqui? Eu vou ter a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar meus documentos aqui. O que isso aqui vai fazer diferente? Por exemplo, aqui eu estou com o usuário do Carlos Pires. Eu vou jogar um documento para cá, para pegar o GRI do setor de mineração. Quando eu pego esse GRI e jogo ele para cá, tá vendo que ele caiu aqui como pendente? Ótimo. Então vamos pegar agora e vamos para o próximo. Esse é o usuário Carlos Pires. Então nele eu vou jogar outro documento. Eu já vou jogar o GRI 203 por ele. Também está pendente. E aí a gente vai para o fim, aonde eu tenho qual usuário? A Isabela. Então eu vou jogar o GRI 214. Ver se atualizou. Todos estão como pendente. Porém, olha você vê, tem 3 documentos diferentes. Se eu acesso aqui como Carlos Pires @estado, eu estou vendo só o documento que eu mesmo subi. Se eu acesso aqui como Isabela, eu só vejo o documento que eu subi. Se eu acesso aqui como Carlos Pires, eu vejo os 3 documentos. Por quê? Eu sou o aprovador. Tá, mas Carlos, qual que é a diferença? O que isso vai agregar no meu negócio? Aí que vem a questão. Imagina que o cliente coloca a documentação aqui, mas você vai fazer uma triagem. Você vai colocar um gestor aqui para que só entre a documentação necessária, que não venha documentação desnecessária, que não venha documentação com má qualidade, como se fosse uma controladoria da informação. E aqui é a mesma coisa. Por exemplo, o meu consultor coloca uma documentação no site de um cliente. Eu posso vir aqui e falar, olha, eu vou liberar. Quando eu liberar, o cliente vai passar a ter acesso. Então fica automatizado. Eu não dependo de eu liberar, mandar e-mail para alguém, para a pessoa ir lá e colocar um arquivo. Eu posso trabalhar com isso para que sejam as entregas feitas lá dentro. Eu levo todas as entregas, mas só tiro de pendente quanto de fato for uma entrega oficial. Você pode fazer isso para entregar a documentação para o seu cliente, para receber documentação do seu cliente. Você pode usar isso aqui como um fluxo, por exemplo. Vamos colocar aqui o setor de produção. O setor de produção decidiu, vamos colocar aqui o setor de produção, ele decidiu que ele vai soltar um relatório de todas as falhas operacionais aqui. Eu posso pegar alguém do meu time de produção e ele vai gerar um relatório diário de produção, por exemplo. Todo dia ele vai fazer um RDP, um relatório diário de produção. Só que esse relatório diário de produção,
ele vai salvar ele dentro de um repositório. Depois que salvar dentro do repositório, ele vai ficar disponível para o Pedro, por exemplo. Então, só que quando ficar disponível para o Pedro, é o Pedro que vai fazer uso desse relatório? Talvez não, talvez ele está aqui só para validar que esse relatório está correto, porque esse relatório depois vai para o cliente, por exemplo. Então, o Pedro é quem faz o quê? Ele faz o fluxo de aprovação. Então, o que eu teria? Na realidade, é depois dele. Eu teria a possibilidade de colocar aqui um fluxo de aprovação. O Pedro lê o documento. Se o documento não for aprovado, ele volta para cá. Se ele for aprovado, ele vai para algum outro processo. Essa é uma outra utilidade. Mas eu posso, por exemplo, deixar um documento final de um manual que está sendo colocado lá para ficar disponível para todo mundo pegar. Então, eu precisaria de aprovação. Então, todos esses processos aqui poderiam ser utilizados dessa forma. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui depois, aprovar e rejeitar itens, porque ele vai me dar uma lista. Eu posso vir aqui item a item. Deixa eu ver aqui em cima se ainda tem essa opção. Aqui, ó. Eu posso vir aqui, aprovar e rejeitar. E eu vou aprovar todos os pendentes. Então, automaticamente... se bem que ele nem fez. Eu teria que marcar cada um deles aqui. Deixa eu ver se marcando ele vai. Aprovar todos. Todos como aprovado. Eu que vacilei, eu não marquei a opção aprovado. Pronto, todos os documentos estão aprovados. Automaticamente agora, todos os documentos aparecem para todo mundo. Essa opção de fazer automatização, tem várias opções de automatizar pelo Automate, por vários cenários, mas essa é uma opção muito nativa e muito fácil de usar. E que permite, por exemplo, você controlar qualquer versionamento de documentação que está lá dentro. Você pode falar que esse ambiente é um ambiente que é intocável, tudo ali tem que ser aprovado. Por exemplo, se eu estivesse entregando para o cliente através do SharePoint sempre, e eu quisesse validar tudo que chegasse lá dentro, eu poderia fazer aquilo ali. Isso ia travar a minha operação, mas eu posso usar aquilo em casos específicos. Basicamente, eu queria mostrar para vocês que simplesmente aqueles 3 botõezinhos que eu apertei, o controle de usuário pode garantir um controle de versionamento, pode garantir um controle de documentação, pode garantir um controle de relatórios que são salvos dentro da pasta para serem criticados antes de ir para um IA ou para um BI. Então, assim, tem muita informação que pode ser construída de acordo com a necessidade de vocês. Comenta aqui embaixo, deixa uma dica sobre alguma forma de conseguir colocar em prática isso aqui, que você tem dúvida, que a gente pode construir junto. Dá uma sugestão. Aquilo que for interessante a gente vai fazer aqui em conjunto. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro esse vídeo. Ele ficou um pouco mais longo talvez do que eu pensava, mas é uma ferramenta muito estratégica que eu acho que pode ajudar muita gente no dia a dia. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho e também, aproveitando, gerar nas redes sociais e procurar Carlos Pires Consultor para o Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Segue a gente lá também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.